Você já ouviu a história de como o Pai Benedito se tornou um símbolo de força e sabedoria para os que buscam a cura e o perdão? Laroie a todos! E hoje vou contar como ele se transformou em um espírito de luz que guia os corações aflitos. Contos curtos. No rincão mais sombrio da história, onde o tempo parece se arrastar em lamentos e o destino dos homens é tecido com agulhas de ferro e lágrimas, nasceu Benedito. Era o ano de 1599, nas margens de Luanda, na África, onde o vento seco carregava histórias antigas e a terra vermelha guardava os passos dos que vieram antes. Filho do silêncio e da poeira quente, Benedito veio ao mundo envolto em uma aura de pressentimentos. O céu daquela noite estava carregado, e relâmpagos cortavam a escuridão como presságios dos caminhos difíceis que ele ainda trilharia. Sua mãe, uma mulher de espírito forte e olhos sempre atentos ao invisível, era respeitada entre os anciãos do povoado por seus sonhos premonitórios e palavras que pareciam brotar do próprio oráculo da mata. Sabia ler os sinais da natureza como poucos, e carregava nos pulsos as miçangas de quem foi escolhida por algo maior. E foi ela quem, ao ver o filho pela primeira vez, com os olhos arregalados como quem já enxergava o outro lado da vida, disse: "Esse menino vai ver mais do que os olhos podem suportar, mas será farol em noite sem lua." Suas palavras se espalharam pelo vilarejo como vento em capim seco, e muitos, mesmo sem compreender por completo, passaram a olhar o pequeno Benedito com um misto de temor e reverência. Como se já soubessem que ali nascia mais do que um menino. Nascia um destino. A infância de Benedito foi dura, marcada por fome, doenças e o medo constante das expedições coloniais, que rasgavam as aldeias como lâminas invisíveis, levando consigo vidas, culturas e esperanças. Cresceu entre o sussurro dos mais velhos, que falavam baixinho sobre os navios de ventre escuro que apareciam no horizonte, e entre os gritos de mães arrancadas de seus filhos, numa terra cada vez mais assombrada por promessas quebradas. Mas, mesmo em meio à escuridão, a luz do amor encontrou seu caminho. Ainda jovem, Benedito conheceu Kemba, uma moça de olhar firme e sorriso calmo, que dançava como quem fazia prece e falava como quem curava. Casaram-se sob o céu estrelado e ao som dos tambores, e logo vieram os filhos. 3, cada um trazendo nova esperança, novo canto, novo motivo para resistir. Sonhava em envelhecer ali, entre os cheiros da terra molhada e o som do fogo crepitando ao cair da noite. Queria ensinar aos filhos não apenas a caçar e plantar, mas a respeitar os espíritos da mata, a ouvir os sinais do vento, a guardar a memória dos antepassados. Mas o destino, esse escultor de açoites e provações, não se curva diante dos sonhos. Como um rio que muda de curso após a chuva, ele arrastou Benedito e sua família para a beira de um abismo invisível. A paz que construía com mãos calejadas foi engolida por uma tragédia que veio sem aviso, quebrando os galhos de sua árvore antes que ela florescesse por completo. A colonização portuguesa avançava como uma fera faminta, de dentes afiados e olhos cegos pela ganância. Luanda, antes viva com os cânticos dos povos livres, caiu sob o peso das bandeiras estrangeiras e as cores da terra foram substituídas pelo aço das armas e pelo negro fumo dos canhões. Os navios negreiros passaram a visitar a costa com uma frequência assustadora, como abutres rondando o cheiro da morte. As aldeias viviam sob constante tensão, e o medo se tornara um morador silencioso de cada cabana. Em uma madrugada fria, onde o vento parecia sussurrar presságios sombrios, soldados e capatazes invadiram o povoado de Benedito. Ele acordou com o grito de Kemba, e ao sair, viu a terra que amava em chamas e seus vizinhos sendo arrastados como gado. Tentou proteger seus filhos, tentou alcançar sua esposa, mas as correntes chegaram antes de suas mãos. Kemba lutou como uma leoa diante do inimigo. Gritou, bateu, mordeu, resistiu com a força de todas as mulheres que vieram antes dela. Mas sua bravura foi esmagada pela crueldade dos invasores. Benedito, impotente, foi forçado a assistir à queda da mulher que amava, assassinada diante de seus olhos, sem misericórdia, sem honra. Amarrado como um animal, o coração em ruínas e a alma dilacerada, foi arrastado com os filhos para o navio negreiro. Ali, no porão fétido e escuro, onde homens e crianças eram empilhados como mercadoria,
começaria a travessia mais cruel de sua vida, um oceano de dor, separando o passado daquilo que ainda insistia em chamar de futuro. Durante os meses no mar, o navio parecia uma prisão flutuante, feita de gemidos e silêncio sufocado. A fome e as doenças, como demônios invisíveis, passeavam entre os corpos acorrentados, levando metade dos prisioneiros à morte. O cheiro da podridão se misturava ao sal do mar, e a esperança, aos poucos, começava a apodrecer junto com os corpos esquecidos no fundo do porão. Benedito, no entanto, mesmo cambaleante e febril, mantinha os olhos firmes nos rostos de seus filhos. Segurava as mãos deles com força, como se naquele toque pudesse formar um elo entre a vida e a memória. Em meio ao sofrimento, entoava cânticos antigos, aprendidos ainda menino à sombra das árvores sagradas, melodias que falavam de ancestrais, de coragem, de resistência. Cantava baixo como uma prece, mas com o coração inteiro. As vozes dos filhos se juntavam à dele, frágeis, trêmulas, mas presentes. Era como se, através da música, a alma da África resistisse ao esquecimento. Ele prometeu a si mesmo, e ao espírito da esposa que ainda sentia perto, que enquanto respirasse, não deixaria seus filhos esquecerem quem eram, de onde vinham, e a força que carregavam no sangue. Mesmo diante da escuridão do porão, Benedito ergueu uma chama invisível, a de um povo que, mesmo acorrentado, ainda era livre por dentro. Em 1646, Benedito finalmente pisou em terra firme novamente, mas não como um homem livre. Desembarcou em Salvador, na Bahia, após meses de travessia, trazido como mercadoria e marcado pelo sofrimento. Tinha 47 anos, embora o corpo curvado, o olhar envelhecido e as cicatrizes visíveis e invisíveis o fizessem parecer bem mais velho. Seus pés tocaram o solo brasileiro pela primeira vez sob o som de gritos e correntes, mas em seu peito ainda batia um coração que se recusava a esquecer. Foi vendido no mesmo dia, levado para o interior por um senhor de terras conhecido por sua crueldade, dono da fazenda Porto do Sol. Naquele lugar, onde o açúcar brotava da terra regada a suor e sangue, Benedito passou a trabalhar nas plantações de cana. Ali, os dias pareciam se arrastar em um ciclo interminável de sol escaldante e trabalho forçado. A dor era uma companheira constante, nos músculos, no estômago vazio, nas memórias que insistiam em voltar. Em cada noite, ao olhar o céu da Bahia, sentia uma ausência que doía fundo. A saudade da África, de sua aldeia, de Quemba, da mata, dos cânticos, da liberdade. Era uma saudade que não cicatrizava, que sangrava como ferida aberta, como se cada lembrança fosse uma lâmina fina e implacável, rasgando sua alma em silêncio. Mas foi ali, entre o suor das plantações e o eco dos lamentos noturnos, que Benedito teve o primeiro encontro com um outro tipo de força espiritual. Estranha, estrangeira, mas curiosamente familiar em sua dor. Na senzala, entre esteiras rasgadas e paredes de barro cru, havia um pequeno oratório improvisado, construído pelos próprios cativos com restos de madeira e pano. No centro, repousava a imagem de um homem cravado numa cruz, os olhos voltados para o céu, o corpo marcado por feridas. Era Jesus, o Cristo dos brancos. A princípio, Benedito recusou até olhar para aquilo. Para ele, aquela figura era símbolo da opressão que destruíra sua terra, sua esposa e seu destino. Era o Deus dos que chicoteavam, dos que arrancavam a liberdade com mãos de ferro. Mas com o passar dos dias e noites longas, silenciosas, quebradas apenas pelos choros abafados, algo naquela imagem começou a inquietá-lo. A posição do corpo, a expressão de dor contida, o olhar de abandono e ao mesmo tempo de entrega. Havia ali uma estranha familiaridade. Era um sofrimento que não julgava, uma dor que não impunha, mas que acolhia. Benedito sentia aos poucos como se aquela figura de madeira também carregasse os açoites do mundo, como se entendesse sua cruz. E pela primeira vez desde que deixara a África, ele se pegou em silêncio diante daquela imagem, não por fé cega, mas por uma compaixão que nem os senhores, nem os capatazes, nem mesmo os de sua própria condição lhe haviam oferecido. Com o tempo, movido mais pelo silêncio interior do que pelas palavras dos outros, Benedito passou a frequentar as celebrações que um frei jesuíta realizava para os escravizados nos fundos da fazenda.
Eram momentos simples, sem ostentação, mas carregados de um fervor que ele passou a observar com atenção. Sentava-se sempre ao fundo, calado, atento a cada gesto do frei, a cada palavra do evangelho lido em voz pausada. Ouvia, observava, refletia, e em seu coração algo se mexia. Não como uma ruptura, mas como um sussurro ancestral, dizendo que talvez ali houvesse também verdade. Não demorou para que ele começasse a enxergar naquela fé uma ponte, não um abandono das raízes africanas, nem uma traição aos orixás e encantados que ainda habitavam seus sonhos, mas sim uma fusão possível, um território de encontro entre mundos. Via naquele Cristo sofredor um irmão de dores, e nas palavras do Frei, quando desprovidas da arrogância do colonizador, um chamado à libertação que não era da carne, mas da alma. Ele começou a orar, do seu jeito, misturando cânticos africanos com as rezas aprendidas ali. E quando orava, os outros paravam para escutar. Sua voz era calma, mas firme, e havia nela uma vibração serena, quase medicinal. Os que estavam tristes encontravam consolo. Os doentes diziam sentir alívio. Mesmo os mais endurecidos se calavam diante dele. Sem saber, Benedito começava a se tornar guia espiritual daqueles que, como ele, buscavam sobreviver com dignidade à escuridão dos dias. Aos 64 anos, já com o corpo gasto pelas décadas de lida e sofrimento, e a barba branca como o algodão que tanto colhera, Benedito foi vendido novamente. Era o destino inclemente dos que tinham a pele marcada pelo açoite. Mesmo os mais velhos eram tratados como mercadoria. Desta vez, seu caminho o levou até uma fazenda chamada Três Marias, localizada em terras férteis, mas de clima duro. O novo senhor era um jovem inexperiente, recém-herdeiro das terras, que ainda não carregava a frieza brutal de seus antecessores. Curiosamente, após observar a postura de Benedito e ouvir relatos sobre sua conduta, pediu que ele fosse tratado com certa dignidade. Havia algo naquele homem velho, no seu olhar firme, no modo como caminhava com serenidade e falava com sabedoria, que impunha respeito. Era como se uma autoridade natural o envolvesse. Com o tempo, essa percepção se tornou função. Benedito deixou aos poucos o trabalho mais pesado da roça e passou a atuar como espécie de conselheiro informal. Depois, foi nomeado administrador da senzala. Sua tarefa era complexa: supervisionar o cotidiano dos escravizados, manter a ordem e reportar qualquer problema. Mas Benedito nunca se deixou corromper pelo pequeno poder. Ao contrário, exercia sua função com uma humildade que cativava. Sua liderança não era feita de gritos ou castigos, mas de exemplo e escuta. Acalmava brigas com palavras firmes, mas justas. Ensinava os mais jovens sobre a dignidade, mesmo no cativeiro, sobre o valor da memória e da solidariedade. Recitava preces nas noites silenciosas, lembrava os mortos e contava histórias da terra-mãe, sempre com voz baixa, mas carregada de força. Assim, tornou-se uma figura quase sagrada entre os seus, um pilar de sabedoria e resistência amorosa no coração da senzala. Mas nenhuma luz brilha sem sombras, e a paz de Benedito, conquistada com tanto esforço, não seria imune ao preço do destino. Um de seus filhos, Ditinho, cresceu alimentando uma raiva surda da escravidão, uma raiva que o pai não conseguia compreender completamente. Ditinho, ao contrário do pai, não aceitava a submissão. Ele não desejava mediação ou resignação. Para ele, a liberdade era um direito que deveria ser conquistado a qualquer custo. Diferente da sabedoria e da paciência de Benedito, Ditinho queria a luta, o confronto direto com a opressão. Seu espírito inquieto o levou a organizar em segredo um pequeno grupo de fugas. Mas o plano, movido por uma fé cega na liberdade, foi traído. Os fugitivos foram capturados e a vingança dos senhores foi cruel. Espancados sem piedade, os corpos e as almas dos revoltosos foram quebrados pela violência desmedida. Quando o senhor da fazenda, enfurecido, ordenou que Ditinho fosse açoitado até quase a morte, o coração de Benedito se despedaçou. Ele conhecia aquele som, o estalo da chibata, como a memória de um pesadelo que nunca passava. Desesperado, Benedito se ajoelhou diante do Senhor e implorou por misericórdia, palavras saindo de sua boca como orações desesperadas. Mas o poder da crueldade já estava selado.
E as palavras do velho não foram suficientes. Não havia compaixão naquele homem jovem, nem naqueles que rodeavam a cena com olhos vazios de empatia. Então, sem mais escolhas, Benedito se pôs à frente do filho, sem hesitar, e se ofereceu para receber os açoites em seu lugar. O peso das chibatadas rasgava sua carne, e o som das lufadas cortando o ar foi como um grito silencioso de dor e sacrifício. O que aconteceu naquele dia foi tão marcante que até os capatazes, homens endurecidos pela rotina de brutalidade, desviarão os olhos, incapazes de encarar o sofrimento de um pai. Benedito caiu, inconsciente e coberto de sangue, como uma árvore que tomba, sem forças para resistir. Foi levado para dentro da senzala, onde sua vida parecia esvair-se, mas ele não morreu. Algo em sua alma, em sua resistência silenciosa, se recusou a sucumbir, e contra todas as probabilidades, ele continuou a viver. Ao se recuperar, Benedito, com o corpo marcado e os ossos doloridos, reuniu os escravos ao redor da fogueira. Sua voz, inicialmente fraca, mas carregada de uma força silenciosa, ecoou na noite, cortando o silêncio que antes dominava a senzala. Ele falou com uma clareza profunda, que parecia vir de um lugar além de seu corpo já cansado, como se sua alma fosse a verdadeira mensageira daquela palavra. A dor, marcada em seu corpo como um mapa de sofrimentos, transformara-o de um homem comum em uma figura de sabedoria silenciosa. Ele havia sentido a dor no íntimo, mas agora ela era apenas um reflexo da jornada que havia percorrido. A dor nos transforma, mas o ódio nos aprisiona. Cada palavra dele era como uma flecha lançada ao coração de seus irmãos, que ouviam atentos, absorvendo a profundidade do que ele dizia. Benedito não falava da dor como algo a ser temido ou evitado, mas como algo que, se enfrentado com o espírito aberto, podia revelar um poder interior inquebrantável. Ele sabia que o ódio, alimentado pelas feridas e injustiças, poderia ser uma corrente ainda mais pesada que as correntes que amarravam seus corpos. "Eu amo meu filho", disse ele com uma sinceridade que não precisava de explicação. "Amo até quem me açoitou." Ele não falava de uma ideia romântica de perdão, mas de uma verdade visceral, de um amor que transcende o mal, que não se curva diante da crueldade, mas que também não se deixa contaminar por ela. "Pois sem amor, irmãos, nós só prolongamos essa corrente", concluiu Benedito, e suas palavras caíram como uma semente no coração de cada homem e mulher ali presentes. Uma semente de esperança, de mudança, que os faria questionar suas próprias correntes, físicas e espirituais, e pensar no que significava realmente ser livre. Muitos zombaram de suas palavras, duvidando da simplicidade com que Benedito propunha algo tão grande, tão transformador. Outros, mais sensíveis, não puderam segurar as lágrimas diante da profundidade do que ele dizia, pois algo em seus corações reconheceu a verdade em sua fala. Mas, acima de tudo, ninguém saiu dali sem pensar. Aquelas palavras ficaram gravadas nas mentes dos presentes, como uma marca indelével, como um sussurro silencioso que ecoava em seus corações nas horas mais solitárias. Com o passar do tempo, essas palavras começaram a germinar, a crescer como uma planta resistente que, apesar da terra árida e do sol implacável, se abria para a vida. Os escravos, que antes se viam como peças trocáveis nas mãos de seus senhores, começaram a se ajudar de forma mais solidária. Dividiram o pouco alimento que possuíam, se protegiam mutuamente das crueldades dos capatazes e passavam a compartilhar não apenas bens materiais, mas também as histórias de suas terras, os sonhos e as esperanças que, até então, estavam adormecidas. O que Benedito começara a plantar com suas palavras, regado pela convivência diária e pelo esforço conjunto, começou a florescer. O senhor da fazenda, ao ver que a paz reinava na senzala, observou com surpresa o impacto dessa mudança. A tranquilidade entre os escravizados parecia mais poderosa do que qualquer punição ou força física. Ele começou a enxergar Benedito não mais como um simples servo submisso, mas como um homem de sabedoria, um líder silencioso, alguém que possuía uma força espiritual que não podia ser ignorada. Reconheceu nele uma autoridade que não vinha da força bruta, mas da profundidade de seu espírito e da maneira como conseguia unir aqueles que estavam dilacerados pela dor e pela separação.
Benedito havia se tornado algo muito mais do que um escravo. Ele era um mestre de almas, um farol de humanidade que iluminava, mesmo nas trevas da opressão. Benedito ficou conhecido em toda a região, não apenas entre os cativos, mas também entre os livres. Sua fama se espalhou como o som de um tambor em noite de cerimônia. Firme, constante, impossível de ignorar. Era procurado por senhores de engenho em busca de conselhos para resolver conflitos internos, por padres que viam nele uma conexão viva entre fé e compaixão, por escravos que desejavam alívio espiritual, cura para o corpo ou palavras de esperança, e até por libertos, que reconheciam em Benedito um símbolo de dignidade e força. Alguns, tocados pela serenidade que ele exalava, passaram a chamá-lo de velho santo. Diziam que bastava escutar sua voz para sentir o peso da dor se dissolver por um instante. Outros juravam que ele curava apenas com a imposição das mãos ou com suas preces baixas, ditas ao pé do ouvido como quem sussurra a alma. Aos 80 anos, enfim, após muitas tentativas e negociações, um grupo de jesuítas conseguiu convencer as autoridades locais e o proprietário da fazenda Três Marias a conceder a Benedito a liberdade legal. Foi um dia silencioso, mas cheio de significado. Não houve festa, apenas respeito. Benedito partiu com os cabelos brancos como algodão, a pele marcada pelo tempo e pelo sofrimento, e um cajado simples que lhe fora dado por um menino da senzala, um pedaço de madeira talhado com cuidado, quase como um cetro de rei humilde. Ele caminhou para fora dos portões da fazenda sem olhar para trás, mas cada passo era como uma oração, como se agradecesse à terra que tanto o feriu, mas que também o moldou. Livre, enfim, mas com o coração preso à missão que ainda acreditava ter. Foi viver entre os religiosos, aceito com carinho pelos jesuítas, que viam nele um elo raro entre o mundo espiritual africano e os ensinamentos cristãos. Ajudava nas missões como conselheiro, curava com ervas e rezas que misturavam o saber ancestral da mata com a fé que agora também lhe habitava. Nunca cobrou um centavo. Dizia que o dom era emprestado por Deus e pelos ancestrais, e que por isso não podia ter preço. Era comum vê-lo sentado sob uma mangueira, com crianças ao redor, contando histórias de reis africanos, orixás, santos e mártires. Passou seus últimos anos em Aruanda, uma vila simples no interior da Bahia, cercada por colinas e cheiro de terra molhada. Lá ajudou a fundar uma pequena escola voltada para crianças negras e mestiças, muitas das quais jamais tinham tido acesso à escrita. Ensinava não apenas a ler, mas a sonhar. Incentivava os pequenos a acreditarem que o espírito é livre, mesmo quando o corpo está preso. Antes de morrer, já com mais de 90 anos, reuniu os mais próximos e, com a voz baixa, porém clara como o nascer do sol, disse: "O corpo se cansa, mas o espírito, quando ama, voa além do tempo." E assim partiu o Pai Benedito. Não com gritos, nem com tempestades ou lamentos, mas com um sorriso sereno e o coração leve, como quem adormece após uma longa jornada, sabendo que plantou sementes de luz por onde passou. Muitos dizem que, naquele dia, o vento sussurrou seu nome pelas árvores e os sinos da capela tocaram sozinhos ao entardecer. Mas sua história não terminou ali. A morte não calou sua voz, apenas a transformou em canto mais alto. Com o passar dos anos, começaram a surgir relatos de pessoas simples e também de líderes espirituais. Sonhos vívidos com o velho Benedito, visões durante orações, curas que a medicina não explicava, palavras sussurradas na mente de quem precisava decidir entre o ódio e o perdão. Muitos diziam ter sido visitados por um velho de barba branca e olhos profundos, sempre com um sorriso tranquilo e um cajado na mão. Ele era visto por médiuns em terreiras, ouvido por doentes em hospitais e reverenciado por aqueles que buscavam consolo e sabedoria. Com o tempo, foi reconhecido como um espírito de luz, um guia elevado. No mundo espiritual, Benedito se tornou o Pai Benedito de Aruanda, um dos guias mais queridos nas casas de Umbanda, especialmente entre os pretos velhos. Surge nas giras com sua roupa simples, seu cachimbo aceso e a calma de quem já atravessou a dor com dignidade. Sua fala é mansa, pausada, muitas vezes acompanhada de um sorriso que consola só de olhar. Ensina não a revolta,
mas a força do perdão. Não a resignação, mas a fé ativa que transforma, constrói e liberta. Suas palavras tocam como bênçãos silenciosas, deixando paz onde antes havia angústia. Seus ensinamentos seguem vivos, repetidos em rodas de conversa, em altares e corações. Não é preciso ter muito, é preciso saber dividir. Quem bate pode se arrepender, mas quem perdoa se liberta. O amor é o único grilhão que nos prende ao bem. E até hoje, quando a fumaça do cachimbo dança no ar e um médium curva a coluna como um ancião, muitos sentem. Pai Benedito chegou.